Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo essa aula. Aqui é o tio Jorge e vamos iniciar mais uma aula de história com um novo capítulo, que é o capítulo 5, e a página é a página 55, tá bom? Então nós vamos ver aqui um dos povos mais espertos da antiguidade, né? Que é os povos fenícios. Os fenícios eram altamente inteligentes, ótimos em matemática e excelentes comerciantes, né? Você enrolar um fenício era muito difícil, muito complicado, assim, para o pessoal da época levar o fenício na conversa, era muito complicado. Eles eram altamente espertos e dedicaram toda a sua vida ao comércio marinho, né? Até suas formas de governo, sua forma de governo era por base no mar. Por exemplo, a talassocracia foi desenvolvida por eles, né? Talassocracia significa governo dos mares. Era nos mares que eles viviam, era de uma região para outra que eles atuavam. E as primeiras colônias da humanidade, gente, as primeiras colônias da humanidade foram eles que fundaram, tá bom? Eita tio, o que é colônia? Colônia, suponhamos que um país queira fundar uma colônia, ele vai considerar aquela região como se fosse um pedaço seu. Aqui é Fenícia, vamos dizer, aqui é Fenícia, né? E a Fenícia vai considerar as regiões que eles encontram por aí, que eles invadem por aí, como um pedaço seu, né? Esse fenômeno a gente chama de colônia, tá bom? As primeiras colônias da humanidade foram os fenícios que descobriram, né? Que acabaram fundando. É como se fosse Portugal e Brasil. O Brasil antigamente era colônia de Portugal, né? Só que bem antes disso, 1500 a.C., há muito tempo atrás, 1400 a.C., os fenícios já faziam esse tipo de coisa, bem antes de Portugal existir, né? Os fenícios, na verdade, o país não existe mais hoje, né? O que existe hoje é um país chamado Líbano, onde antigamente era a Fenícia, né? Uma das invenções mais brilhantes, apesar do comércio marítimo e tudo, essas colônias que eles criaram, eles também inventaram o alfabeto que deu origem à nossa língua materna, né? Se não fosse o alfabeto, dificilmente teríamos essas letrinhas que o tio fez aqui, para a gente compreender direitinho, né? Então, o alfabeto é uma herança que os fenícios deixaram para nós, né, pra gente. Então, gente, olha só, muitos povos aí deixaram muitas heranças. Os povos que a gente estudou na aula passada, foram inúmeras as qualidades que eles tinham. E os fenícios vieram somar essa qualidade também, né? Afinal de contas, escrevemos como escrevemos, graças aos fenícios, que acabaram ensinando isso aos gregos, ensinaram isso a outros povos de outras regiões, e o pessoal acabou adotando o alfabeto fenício, porque era uma espécie de alfabeto dos maiores comerciantes da antiguidade. Então quem dominasse o idioma dos fenícios era bom, era legal. É como se fosse o dólar hoje. Quem tivesse dólar hoje era um cidadão do mundo, né? Todo mundo quer o dólar. Da mesma forma, todo mundo queria saber o alfabeto fenício para desenvolver o comércio marítimo na antiguidade com mais precisão, né, gente? E esses fenícios, eles acabavam tendo contato com muitos outros povos, como por exemplo gregos, né? Vamos supor que aqui seja a cidade de Atenas, que a gente ainda vai estudar esse pedaço aqui também e tal. Atenas, Esparta, Corinto, enfim. E também os fenícios gostavam muito de viajar para o Egito, né? O pessoal que eles admiravam muito. Eles aprendiam muito com os egípcios, né? Então, por onde eles passavam, eles aprendiam, quer dizer, eles, digamos, assimilavam culturas diferentes, né? E tal. Os fenícios gostavam de aprender com outros povos, até porque precisavam, né? A região deles era uma região que tinha muita madeira, muito cedro, enfim. E eles não tinham tantas plantações assim, então restava para eles o comércio por mar. E para fazer comércio com outra região bem distante, eles tinham que aprender o idioma do pessoal de lá, eles tinham que aprender a cultura do pessoal de lá, os costumes, os costumes do pessoal daquela região, para que eles pudessem exercer um comércio mais vantajoso, né? Mais elegante, enfim. No início é bem importante isso que a gente vai falar agora, gente, presta atenção. No início eles não usavam dinheiro, sabe?
eles costumavam trocar mercadorias por outra. Vamos entender como é que isso funciona. A troca de mercadorias por outra funcionava da seguinte maneira: em economia, como eu falei para vocês certa vez, que a história também estuda economia, né? Muita economia, por sinal. Os fenícios utilizavam o comércio com base, suponhamos que seja uma melancia, né, e tal, grandinho e tal. Enfim, eles costumavam fazer essa troca com povos de outras regiões, né? O nome desse fenômeno de troca, gente, sem a utilização de moeda de uma mercadoria para outra, né, chama-se escambo, né? Escambo é o nome de um comércio sem utilizar moedas, viu, gente? Sem uso da moeda. Então faziam isso por meio das mercadorias. Escambo é um comércio realizado apenas com troca de mercadorias, sem a utilização de moedas. E os fenícios eram muito bons nesse tipo de coisa. Só que estava um pouco que atrapalhando os empreendimentos deles, os investimentos deles. Então eles começaram a transformar o material precioso que eles tinham, como metais, em algumas moedas, né? Afinal de contas, as moedas já existiam em muitas regiões, como no reino da Lídia, no reino da Mesopotâmia e outros reinos por aí, já tinham moedas. Então os fenícios imaginaram, então, vamos fazer moeda, vamos encher nossos saquinhos de moedas, né? E vamos sair por aí negociando agora com dinheiro, né? Então os fenícios acabaram levando esse costume para outras regiões mais próximas que eles encontravam, né? Eu falei agora há pouco para vocês que eles fundaram as primeiras colônias da humanidade, né? Detalhe ainda para essa parte aqui das colônias. A colônia mais importante que eles fundaram foi no norte da África, e essa colônia se chamava Cartago. Cartago cresceu tanto que tornou-se uma cidade-estado muito poderosa. Muito poderosa, né? Essa cidade-estado, ela vai ficar, a civilização fenícia vai sumir um pouco da história, mas essa cidade-estado vai continuar, forte, e vai um dia enfrentar os romanos, que é outro povo que nós ainda vamos estudar. Um dia essa cidade-estado vai enfrentar os romanos. Dessa luta, quem vencesse essa batalha seriam os grandes donos do Ocidente, né? Os romanos venceram essa batalha. Por isso que nós falamos hoje a língua que nós falamos, porque os romanos falavam uma língua chamada latim, que deu origem à nossa. Se não fosse os romanos, nós falaríamos uma língua bem semelhante às línguas antigas dos fenícios. Tá bom, meu povo? Olha aí, pessoal, voltando aqui para o nosso livro, aqui na página 55, nós temos aqui essa parte que o tio acabou de falar para vocês todinha. Em resumo, nós temos aqui, fala de talassocracia, governo que vem do mar. Falamos aqui de algumas cidades importantes dos fenícios, que nós podemos visualizar aqui no nosso livro, na página 55. Quais eram as cidades mais importantes? Tiro, Arade, Ugarítia, Sidon, Biblos, Beirute e Cartago, que nós não colocamos aqui no livro, tá bom? Cartago também foi considerada por muito tempo a cidade mais importante. Por volta de 1400, os fenícios começaram a dominar rotas comerciais cretenses, haja vista que os cretenses estavam em um processo de declínio. Era comum os fenícios sequestrarem pessoas, crianças, mulheres, para fazer parte do seu reino, né? Porque o reino dos fenícios era pouco habitado, então para eles, na cabeça deles, eles tinham que sequestrar pessoas, né? Para que pudessem, digamos assim, garantir o futuro da sua gente, né? Do seu povo, né? Os fenícios estavam localizados no território onde se encontra hoje um país chamado Líbano, viu, pessoal?
O Iraque é onde ficava a Mesopotâmia e o Líbano é onde ficava antigamente a Fenícia. Inclusive a bandeira libanesa tem um cedro, uma árvore utilizada na construção de embarcações. E aproximadamente a proximidade com o mar Mediterrâneo proporcionou aos fenícios a possibilidade de comercializar com diversos povos. Os fenícios eram um povo altamente comercial, como nós vimos, mas também tinham medo do mar, né? E tiveram que enfrentar os seus medos para sobreviver como povo. É uma lição muito grande que ele nos dá, né? Enfrentar nossos medos não é perder o medo, mas apenas dominar os nossos medos, né? E esse domínio fez com que eles ganhassem o mundo todo aí da época. Vamos ver onde é que eles passavam. Nesse mapazinho da página 56, a gente vai ver a rota dos fenícios. Acostumem-se com mapas, gente, porque os mapas eles serão uma realidade até o final do 9º ano, enfim. Hoje nós estudamos os mapas antigos. Lá no 9º ano a gente vai estudar mapas que vão dividir o mundo depois das guerras mundiais, enfim, tal. Então, por enquanto nós ficamos com esses mapas antigos aqui, os primeiros mapas da humanidade, e onde eles colocam aqui as rotas. Olha só, Fenícia ficava nessa região aqui, né, na Ásia, e daqui eles passavam para o mundo todo, pelo mar Mediterrâneo, né, fundaram Cartago aqui, ó, cidade de Cartago, passavam pela Grécia, batiam um papo aí com o pessoal de Atenas, de Esparta, falavam de democracia, falavam de Olimpíadas, o pessoal da Grécia gostava dessas coisas, né? Depois passavam para o Egito, falavam de mistérios, de medicina, de conhecimentos, de cosméticos, tudo isso os fenícios discutiam com o pessoal do Egito. Depois eles rumavam rumo a outras regiões, tal. Península Itálica, eles passavam por essa região onde tinham povos vivendo em aldeias, né? Depois eles passavam pela a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Depois davam uma volta lá pela Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra e Escócia, viu? Olha só o tanto de lugar que esse pessoal passava, né? Então os fenícios, digamos, foram considerados pais da primeira grande globalização da Idade Antiga. Tá bom, gente? Eles eram globalizados aqui, já antes de existir esse termo, eles já andavam pelo mundo todo e conheciam a Europa todinha com o norte da África e da Ásia. É um povo muito esperto. Aqui nós podemos visualizar, gente, o primeiro alfabeto fenício. Tá? Olha só as letrinhas aqui, como são interessantes, bem diferentes das nossas. Esse alfabeto foi adaptado pelos gregos e mudado aqui algumas coisas para parecer um pouco com o que nós temos hoje. Aí você pergunta por qual motivo o pessoal tinha que inventar um alfabeto. E esse alfabeto era tão copiado pelos outros povos, né? Era o povo mais viajante do mundo, né? Então eles tinham que ter uma maneira de registrar suas coisas, né? Não que os que não fossem bons de cálculo, é lógico que eles eram bons de cálculo, mas eles tinham que fazer o registro de suas atividades por meio do alfabeto, né? Aqui nós temos aqui um colar de ouro com pingentes, exemplo de arte fenícia, né? Os fenícios dominavam o comércio do Mediterrâneo durante muito tempo, fundaram colônias como Cartago, no norte da África, que nós já falamos agora há pouco, e Cádiz, na costa da Espanha. O desenvolvimento do comércio entre fenícios aconteceu primordialmente através da realização de trocas de mercadorias, enfim. Nós falamos disso aqui também, que é o escambo, né? Com o passar do tempo, a expansão da atividade privilegiou a fabricação de moedas. Falamos disso aqui também. Tudo que nós falamos agora há pouco, naquele esquemazinho que eu coloquei os carinhas lá, trocando mercadorias, é isso que está falando nessa parte do texto aqui, tá bom? O que levou os fenícios a criarem o alfabeto foi justamente a necessidade de controlar e facilitar o comércio. Tudo que eles faziam era para facilitar o comércio, não criavam nada à toa, viu? Os fenícios não criavam nada à toa. O alfabeto foi criado com finalidade. Na verdade, todas as invenções da humanidade tinham uma finalidade. Ninguém saiu por aí inventando coisas à toa, não. É como o computador hoje em dia. O pessoal inventou o computador não que gostasse, não, que precisava inventar, né? Tinha uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. O alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, e este deu origem ao alfabeto latino, que por sua vez gerou o alfabeto atualmente utilizado no Brasil. Olha só, que interessante. Uma informação interessantíssima, olha só. Os fenícios criaram o alfabeto, né?
Os gregos copiaram esse alfabeto e os gregos ensinaram aos latinos, que é o pessoal que morava na Península Itálica, o pessoal da Itália, de Roma. Os romanos dominaram o mundo, inclusive Portugal, e ensinaram os portugueses, né, que essa língua latina ela deu origem ao português, espanhol, francês e outras línguas também. E o alfabeto criado lá na Fenícia percorreu povos até chegar a nós aqui, portugueses e brasileiros. Nós escrevemos hoje um alfabeto muito antigo, né? Que foi inventado há mais ou menos 1400 anos antes de Cristo nascer. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós vimos um pouco sobre os povos fenícios, os grandes comerciantes, os caras mais espertos do mar, né? Da talassocracia. Na próxima aula a gente vai falar sobre um povo muito especial também para nós, que são os hebreus, que fundaram a religião monoteísta que nós utilizamos até hoje. E depois falaremos sobre os persas. São muitos povos para a gente falar, né? Então a aula de hoje ficou assim, tá bom? Então vocês de casa peguem alguma coisa, vejam o vídeo novamente, leiam novamente o texto. A gente fazer uma atividade bacana depois, tá bom, gente? Então até a próxima. Abraço do tio, até mais.